Beleza, pessoal. Damos início aí a mais um encontro de tecnofilosofia. Quer começar, Alina? Falar aí do texto do Flusser, que talvez só você e eu tenhamos lido. Eu não li. Também. Eu não li. Ah, não deu para ler, mano. Assim, a hora que eu tinha para ler, merda. Ó, em defesa dos meus coleguinhas, ler Flusser é um negócio complicado. Porque, assim, não é que ele escreve difícil, mas ele tem todo um mood, assim, né? Eu levei muito tempo a entender, inclusive, por que esse livro chamava Elogio da Superficialidade, né? Ele escreveu na sequência do Filosofia da Caixa Preta. Então, quando você pensa, nossa, Elogio da Superficialidade, vamos começar, né? O cara era um tcheco que veio morar no Brasil, escreveu o Filosofia da Caixa Preta em português, e depois que ele escreveu em alemão, eu não tenho um alemão tão bom assim para ler a versão em alemão, eu queria ver qual que é a diferença. E aí eu acho que ele tem muitos jogos de palavras e muitas formas provocativas, eu acho. E aí eu levei um tempo até entender que a superficialidade era essa coisa da superfície, das duas dimensões, né? Mas acho que quem me explicou um pouco mais foi quando eu fui ver um seminário, quando a Ana Bloom inventou de lançar, eu acho que uns 10 livros dele de uma vez. Tem um que ele fala sobre a escrita, tem um que é o autobiografia, ela não lançou o Mundo Codificado, era da falecida Kozak Naif, mas eu acho que a nova já foi relançado agora, que é só sobre design, e aí ele faz colocações muito provocativas, do tipo, o design da faca. Então, se tem uma faca, o cara vai lá e mata uma mulher com essa faca, qual que é a responsabilidade moral do designer da faca? Né? Então, ele faz muitas provocações em várias áreas. O que eu acho mais curioso é que ele morreu em 91, então ele nem sequer viu a interface do Windows 95 e tudo isso que a gente chama de computador hoje. E ele começou falando que a gente tem essas capacidades de abstração. Ele comenta assim, a gente tem as 3 dimensões do espaço, né? Ele fala, nem vou mexer com a dimensão do tempo. E aí a gente abstrai e começa a desenhar nas cavernas, aí a gente faz as 2 dimensões. Né? Depois a gente vai para a escrita, então a gente vai para unidimensional. E aí ele fala que a gente chegou a nula dimensão com pixel. E o cara, tipo, morreu em 91, um acidente. Eu fico pensando, o que ele não estaria escrevendo hoje, gente? E aí, enfim, focando especificamente no capítulo que você pegou, porque eu já acho que é um livro, tipo, difícil que eu falo nesse sentido, você tem que estar muito, tipo, fazer um esforço. Eu tive que ler a Filosofia da Caixa Preta muitas vezes, depois participar de muitos seminários para entender qual que era esse ponto de vista dele. Mas, enfim, tem coisas que eu achei, eu vi que você colocou, eu acho que são as suas anotações, né? Não, foi com a minha marginalia. E uma vez eu vi uma história muito engraçada, que quem escreve no livro, ou sublinha livro, é um fascista, entendeu? Porque ele te dá aquela visão dele, que é o recorte do livro, sabe? E aí eu fiquei pensando, eu não sei se eu concordo com essa anotação aqui, não, sabe? Enfim, me lembrou um pouco o livro que ele tem, que chama A Escrita. E aí, no final, você faz umas coisas que é a coisa da inspiração e da intuição, você vai falar, né? Porque tem um negócio que ele caminha para o futuro. Então, a gente deixa de ser criativo, porque a gente só tem cópia, né? Então, assim, eu posso ir lá na Xerox, ele fala da Xerox, é tão engraçado. Aí você pega uma imagem, ele fala assim, o Benjamin já falou disso. Você faz cópias, e aí ele vai tentar explicar a ideia de onde vem a palavra autor, de onde vem a palavra autoria, de onde vem a palavra original, de onde vem a palavra fundador, né? Que é aquele que semeia. E aí ele brinca muito com o que a gente pensa dos nossos conceitos. Então, é um texto difícil de falar sobre ele, porque você tem que falar sobre cada um dos conceitos que ele está levantando no texto. Mas, enfim, depois ele aponta essa parte do futuro, que eu achei muito curioso, você colocou essa exclamação, escreveu arte, que é, as informações precedentes se apresentam hoje como tendo sido sintetizadas inconscientemente pelo método da inspiração, da intuição, isto é, pragmaticamente, enquanto as informações do futuro serão sintetizadas por método explícito, disciplinado e fundado sobre teoria. Né? E aí você escreveu arte e eu fiquei pensando, por que o Leal, tipo assim, porque eu tinha quase certeza que era a sua anotação, e eu fico com essa pergunta, por quê? Que ele, tipo assim, apesar de eu ter entendido a analogia entre um passado e um futuro que, assim, agora a gente dá regras, né, algorítmicas para gerar artes, né, no caso, se a gente pensar na IA especificamente. Mas por que vocês... Eu pergunto isso, Léo, por que você fez isso? Não sei, tem anos que eu fiz essa anotação aí. Mas o que eu relendo esse texto, eu fiquei pensando naquilo que a gente discutiu na semana passada, porque ele fala justamente desse fim do gênio, né, e fim do diálogo interno. Ele diz a criação de informação e aquilo que a gente chama de criatividade
já não parte mais de um diálogo interno, mas de um diálogo em rede. E esse diálogo em rede que ele está sugerindo com a máquina e que ele faz até aquela analogia com o jogo do xadrez, né? Que ele diz assim, o jogo de xadrez deixa de ser um zero-sum game para passar a ser um jogo em que você ganha informação nova justamente pelas estratégias que você tem que desenvolver naquela interação. Então, o importante não é quem vence ou não o jogo, mas as situações improváveis em que o jogo lhe coloca. Isso eu achei que tem a ver com aquilo que a gente discutiu na semana passada, e da gente não pensar na criatividade da IA como uma coisa interna dela, mas aquilo que se pode produzir nesse diálogo, né, no diálogo, nas interações que a gente tem com ela, aquilo que aparece de informação improvável, e daí é que surge algo de criação. Né, mas não, a criatividade está na pessoa vendo... Na interação, né, no jogo ali de palavras com a AI, naquilo que aparece de improvável, tanto naquilo que a gente propõe a ela que seja improvável, quanto naquilo que ela responde que é uma resposta improvável. Você acha que a máquina está sendo criativa ou é uma coisa que transcende o homem e a máquina? Eu Ou é só entendo. o homem está sendo criativo? E isso é que já vou te passar, Lina. O que o Fusser está defendendo é justamente que a criatividade já não é mais uma coisa individual. Que esse conceito do artista... Quando que ela foi individual? Ele falou, botou lá historicamente? Não, mas ele fala da criação como sendo uma coisa entendida como vinda de um diálogo interno. Então, como se a pessoa sintetizando aquelas informações a partir da sua cabeça, ela cria algo novo, mas seria você identificaria um autor, porque ele vai dizer nem a ideia de autor não vale mais nesse momento. Ele questiona essa ideia de autoria nesse mundo codificado e com diálogo em rede. Então, ele vai dizer, ele não diz isso, mas eu estou parafraseando aqui. Quer dizer, não existe um autor individual a quem você atribui uma coisa como um gênio criador, mas é do diálogo que pode surgir informação nova. É que ele comenta dos mitos que a gente tem, né? Que a gente tem esse mito de que essas pessoas são gênios criadores, né? Tipo, nesse passado que a gente tem, que elas vão para algum lugar nas montanhas e elas ficam com elas mesmas fazendo uma reflexão do que está no entorno, na sociedade, e depois eles voltam e aí eles escrevem um livro ou compõem uma sinfonia ou o que quer que seja. Ele comenta deste mito específico, né? Dessa sociedade que vê a criatividade e esse autor. E aí, enfim. Fala, Pedro Terra, levantou a mão e se levantou também. Não, fui buscar aqui um livro aqui, ó, que por acaso encontrei esse livro aqui esses dias, chama The Invention of Art, um livro que eu li na faculdade, que é de um cara chamado Larry Skinner, e ele descreve a criação desse conceito de gênio criador, é um negócio pós-revolução francesa, pós-revolução industrial, quando você tira a arte do... Porque antes, cara, antes da Revolução Francesa, a arte era um negócio feito... Tinha uma função ali essencial para a nobreza, né? Você tinha que mandar os retratos dos príncipes para os outros reinos, para eles poderem... Era o Tinder da época. Pior que é sério, tipo, eles pintavam as telas em tela, eles podiam enrolar e mandar na carruagem para o príncipe lá ver o desenho da imagem da princesa, se casava com ela, não. E aí ele conta toda essa transformação da arte, né, desse negócio que estava integrado na sociedade para essa coisa meio, o gênio, o criador, o artista, o magnânimo. Esse é um conceito relativamente recente que a gente considera como se fosse, tipo, eterno. Então, é um negócio muito recente, na verdade. Esse livro é muito bom, cara. Ele conta de várias perspectivas, do teatro, da literatura, das artes plásticas, da pintura especificamente. Quais foram as mudanças culturais que levaram a essa criação desse conceito de arte que a gente meio que acha hoje, assim, esse gênio criador que vocês estavam descrevendo aí. Mas acho que antes, então, só terminar, né? Antes a criação já era em rede, assim. Só que não era, tipo, não tinha essa aura mística antes. Era, tipo, arte e como fazer. Vai lá, Lina, sabe? Não, é que esse livro especificamente eu não conheço, mas acho que tem outros que a gente até cheguei a comentar com a Bruna em algumas das reuniões, que chama-se Arte Inimiga do Povo, ou mesmo um francês morto, Pierre Bourdieu, que comenta da arte como valor simbólico, né? Então eles trazem essa coisa, né? Eu até comentei, né? O Leonardo da Vinci, ele não era um artista, porque essa palavra não estava disponível ainda na época.
Então, quando a gente pega um conceito de hoje, né, fala da democracia grega, ou fala do artista, que é o Leonardo da Vinci, em história a gente está fazendo uma coisa que é anacronismo, né, que é o que a gente entende hoje por democracia, e aí a gente olha para um contexto histórico, ou mesmo cultural, né, às vezes eu já tive essa discussão com alguns amigos de grupo de estudos, que a gente olha e fala, mas essa é a filosofia indiana. Eu falei, mas tem filosofia na Índia? Tipo assim, eu estou pegando um conceito eurocêntrico, que é filosofia, que eu entendo, e aí eu estou transportando para a Índia. Talvez a Índia tenha outras formas que lembrem filosofia. Mas, enfim, de todo modo, a gente precisa desses conceitos para guiar a gente no mundo. Então, essa coisa do valor simbólico. Pensando em valor simbólico, mas pensando em tecnologia, que eu acho que é o lugar que o Flusser traz e que a gente se interessa, uma vez, em 2016, eu encontrei um curador do MAM, fui lá conversar com ele. E ele falou, olha, a gente está preparando uma grande exposição aqui ano que vem sobre a pintura. Eu fiquei olhando para a cara dele assim, eu sou uma pessoa que eu me entendi tanto com pintura, eu fiquei, sobre pintura, o que você quer que eu faça? Eu, tipo, aí, ele me contou uma história maravilhosa, ele contou a história de uma fábrica de tintas na Inglaterra. Então, as pessoas pintavam a óleo. Não sei se alguém já teve a experiência de fazer tinta a óleo, de pintar com tinta a óleo. Ela leva um tempo para fazer uma secagem, né? E aí as pessoas fazem aquelas paisagens, aquele clichê que a gente tem do artista que vai para o meio da paisagem, põe um cavalete, né? Faz a pintura. E aí ele fala assim, por exemplo, o impressionismo, ele é uma consequência direta de uma invenção industrial. Foi quando a gente inventou a tinta acrílica, Lina. A tinta acrílica ela tem uma secagem rápida. Aquela pincelada que você dá ali, né, comparando com a tinta óleo, que é o que eles tinham disponível antes, aquela pincelada do Monet, daquela paisagem, ela é muito possível. Não, mas, o Monet pintava tinta óleo. Era o tubo de tinta, acho que foi a invenção, não? Qual foi o artista, então, que ele citou do impressionismo para mim? Porque eu sempre confundo os artistas. Não, Monet, mas ele pintava com pintura. tinta óleo, ele não pintava com tinta acrílica. Então, não sei qual foi a coisa Mas que eles... é o tubo da tinta. É o tubo, a industrialização. Então foi isso. Tubo, você podia levar os tubos pro campo. Cara, como que uma mudança na indústria, tipo, uma coisa tão técnica, né? Tipo assim, mudou e criou Ele depois fez, eu fui assistir a exposição, e ficou muito interessante, porque ele contou a história enfim, das pinturas do século XVIII e XIX por meio dessa fábrica de tintas. Então foi o tubo. Enfim, 2016. Então eu fico pensando hoje, né, que eu acho que é um pouco o que o Flusser traz no texto dele, quando eu apontei esse pedaço do texto aqui que eu estava comentando, por que você chamou isso de arte, ô Leal? E ele não lembrava de quem era o Pedro Leal do passado, que fez essa anotação. Porque faz essa cisão, né, entre o que veio antes e o que vai vir depois. Então, o futuro serão sintetizadas por métodos explícitos, disciplinados e fundados em teoria. E eu falei assim, nossa, tá falando de uma arte algorítmica, quase, de certa maneira, nesse pedaço do texto. Exato. Apesar de que é isso, né? Ele morreu em 91. Fico muito chocada. Mas aí, vocês acham que a criatividade ela é possível de ser... Vamos esquecer as AIs, você acha que é possível de criar um algoritmo que é criativo, independente do que a gente tem hoje? Teoricamente, seria possível construir um algoritmo, escrever um algoritmo que fosse fazer coisas criativas, realmente criativas? Questão aberta. Eu acho que até quero depois ouvir também o Rodrigo falar sobre o texto que ele compartilhou lá. Não cheguei a ler o texto, só o resumo. Mas eu acho que a criatividade ela está mais relacionada ao acaso e ao acidente do que a uma programação. Não acho que a gente poderia programar um algoritmo para ser criativo. Eu acho que pode, por acaso, surgir algo de criativo na programação. Mas você acha que não é possível programar o acaso, então? Eu acho que o acaso e o programa, eles estão em lados opostos. Eu acho que não. Acho que você não programa o acaso. Eu acho que o acaso surge, mas ele foge do programa. Você acha que algum programa pode capturar um acaso? Eu posso fazer assim, você pega randomicamente uma foto da internet e vai ser um acaso. Ou tem os algoritmos que geram coisas randômicas nunca são randômicos de verdade. Hoje em dia. Acaso... As estratégias, você pega, sei lá, a hora que rodar o programa, você vê qual que é o
a 20ª casa milésima ali de programação, é um número meio randômico, entendeu? Na hora que fala o programa. Mas é randômico de verdade, porque pode ser que tenha alguma coisa ali. Fala, desculpa, a Aline ia falar antes, eu sei. Não, eu só ia falar uma definição do acaso que eu ouvi do Ronaldo Enter numa palestra de arte e fotografia, que ele pegou e fez o estudo, e acaso só quer dizer que a gente desconhece as causas, não quer dizer que elas não existam. Então, há acaso, essa era a definição dele do acaso para explicar aquelas obras, né? Enfim, só para a gente pensar. Tem sobre a pergunta que o Terra comentou, se a gente consegue criar um algoritmo sem pensar em arte generativa aqui, pensando em coisas que já foram feitas antes, né? A gente tem, na década de 70, uma parada chamada Game of Life, né? Que foi esse algoritmo que o Conway, ele criou, e ele é um algoritmo extremamente simples, é um joguinho interativo, assim, de que você tem uma grade, assim. Se você pesquisar no Google, cara, o Google ele tem uma interface só para isso. Então, se você pesquisar isso, ele começa a fazer o Game of Life na sua tela. É muito maneiro. E é uma interação super simples. São regras muito bobas de como uma variável interage com a outra numa grade, assim, numa imagem. Então, cada pixel é uma variável e tal. Só que a parte mais irada é que, dependendo das condições iniciais que você começar o Game of Life, ele começa a criar figuras. E muitas das figuras, magicamente, começam a virar coisas que a gente, por exemplo, reconhece como um padrão que começa a ter fractais e coisas assim. E, pô, eu acho isso criativo pra cacete. E às vezes eu fico viajando horas no Game of Life, viajando, olhando os milhões de padrões que existem. E aí, nessa sequência de eventos, na década de 80, um cara criou um negócio chamado Sandpile Model, que ele estava tentando estudar uma coisa chamada Self-Organized Criticality, que, basicamente, como é que você pode criar, com um conjunto de regras, um sistema que cria a organização própria. Então, tipo, se eu dar play no sistema com esse conjunto de regras, ele cria uma própria organização dentro dele e ele fica retroalimentando aquela organização. Então, por exemplo, você consegue criar estruturas geométricas que se repetem infinitamente em conjuntos, em clusters. E isso ele chama de self-organized, sabe? São coisas que aparecem, emergem ali de maneira natural, sem você explicitamente falar sobre elas. Então, existe um grau de imprevisibilidade e de organização de padrões que você consegue criar com leis muito simples que eu, particularmente, considero super criativo. Vai lá, Léo. Eu fico até intimidado, porque o nível é muito alto da conversa aqui. Mas vocês estavam... outra semana que eu participei, eu falei, caraca, cara, fiquei em choque com o nível da discussão. Mas eu estava ouvindo, eu quis opinar porque eu estava ouvindo esse dilema se o algoritmo pode ou não criar alguma coisa, né, espontaneamente ou de forma aleatória. Eu acho que acaba que a discussão fica mais em volta sobre a fonte de onde está vindo essa arte do que sobre a arte em si. Porque a partir do momento que você identifica que aquilo veio de um algoritmo e não de uma cabeça pensante do ser humano, você cai por terra, né? Cai a casa cai literalmente e você para de considerar aquilo como totalmente criativo e espontâneo, começa a discutir, não considerar mais aquilo quando você tiver uma visão mais assim, menos assim aberta sobre o caso, de falar, não, isso aqui é totalmente enviesado, é criado, não tem como isso ser criativo, não tem como isso ser arte, não, é totalmente feito por algoritmo. A partir do momento que você sabe que isso não foi feito para a cabeça pensante, aí pode ser qualquer tipo de arte, qualquer tipo de criação, não necessariamente tem a ver com nada tão artístico assim. Acho que a discussão vai mais pela fonte do que pelo conteúdo em si. Eu concordo, tem um viés aí dos humanos, né? Se não é humano, então não é criativo. Mas essa é a pergunta. O que a gente está fazendo é se nós somos criativos também, né? Se os humanos são de fato criativos, ou o que a gente está fazendo. E aí, só lembrei que vocês falaram, o Rodrigo falou do Conway Game of Life, e tem esse negócio que o Stephen Wolfram fez lá, que é o Rule 30, que é um negócio muito simples, que é muito parecido com o Conway, que é um negócio que tipo você escreve 30 em binário, assim, parecido,
E essa é propaganda, tem vários vídeos explicando isso aí, eu não vou conseguir explicar. Mas aí ele gera um negócio caótico. É um algoritmo, você define umas regras, e quando você imputa assim, esse código grande de 30, ele vai gerar um negócio caótico e imprevisível. A gente não consegue ter nenhum jeito de prever o que vai dar na linha central lá. Eu vou mandar o link do vídeo aqui, não é fácil, porque senão eu não vou conseguir. Cadê? Agora eu não vou achar também o negócio. Aqui. Cellular Automata. Esse vídeo aqui. Eu não sei, eu peguei o primeiro link que apareceu. É muito louco isso. Então eu acho que é possível ser. Bom, até o nosso entendimento, criar algo que vai criar coisas que são imprevisíveis. Essas regras do celular autônomo. Então é possível que ele crie coisas que a gente não entende. Caóticas até, ao nosso ver. Aí também a pergunta é se existe caos seria uma coisa randômica, certo? Se existe, para fazer uma coisa arte, você vem de fazer coisas randômicas. E a grande pergunta é, existe random, qualquer coisa randômica no universo? Não, mas essa resposta, tem resposta para essa pergunta. Tem resposta? Tem, a gente já tem a resposta. Pô, na mecânica quântica tem eventos que são, por definição, aleatórios e puramente acaso. Por definição, bom, então beleza. Então, bom, beleza, então talvez. E será que existe no nosso cérebro um fenômeno parecido para a gente ser criativo? Quântico? Tem vários, pô. Tem um fenômeno quântico. Então resolveu o problema, porra. Então o universo não é determinístico. Então a gente existe de livre-arbítrio, então. Não, mas o universo não é determinístico, total. Esse é uma discussão legal da física mesmo. Tipo, realmente, dentro da mecânica quântica, você tem alguns princípios que eles... Bom, é óbvio, se a nossa matemática estiver errada, pode ser que o universo volte a ser determinístico. Mas as melhores teorias quânticas que a gente tem do mundo, elas precisam que existam eventos totalmente aleatórios e que, na verdade, eles têm um princípio ainda maior do que serem aleatórios, é que eles precisam adicionar informação no universo. Porque a entropia do universo ela tem que crescer, e para ela crescer infinitamente, precisa ter adição nova de informação o tempo todo. E a forma como a gente adiciona informação, a gente adiciona ruído no universo, é com fenômenos quânticos puramente aleatórios. Mas sei lá também, cara, o quanto isso se traduz na interpretação do livre-arbítrio, sei lá. Só vou falar aqui, ó, rapidinho. Pular aqui, porque, cara, se não existe nada randômico, quer dizer que então, o universo está, desde a primeira configuração lá no Big Bang dos átomos, consegue, tipo, tudo derivar ali o que acontece. Então, não existe livre-arbítrio, porque tudo que está acontecendo foi resultado da configuração dos átomos no Big Bang. Se existe coisa randômica, quer dizer que... Então, não importa, pode acontecer várias vezes, tem outcomes diferentes, possivelmente as pessoas influenciam o futuro do universo. Então, é isso. Então, beleza, até ótimo, né? Porque essa era uma pergunta que até que eu não sabia essa resposta, assim, que estava tão preto no branco, assim, pô, beleza. Pode ter ordem. Só fazer um ponto aqui rapidão. Tem uma discussão que o Lagrange fez em 1700, que ele falava assim, se a gente pegar, então, todas as variáveis do mundo no início do universo lá, que nem o Terra falou, será que a gente consegue saber a Revolução Francesa, sabe? E aí, tipo, no fim do dia, essa pergunta ela só realmente foi colocada à prova na metade do século XX, que aí foi quando a gente descobriu que tem essa... Isso, demônio de Laplace, exatamente. Não é de Lagrange, né? Foi mal. Mas é essa a ideia aí. Daí, tipo, na metade do século XX que a gente refutou essa ideia que é do século XVIII, cara. Uma doideira. Vai lá, Lina. Eu vou voltar, na verdade, porque o que aconteceu foi que o Pedro Terra fez uma pergunta, aí o Pedro Léo falou, para mim tem a ver com acidente e acaso, aí depois o Pedro Terra trucou e falou assim, então não tem como fazer um algoritmo né, que faz o acaso, só que aí eu não estou lembrando qual foi a pergunta original do Pedro Terra, que começou essa track aqui, essa thread que a gente está seguindo, porque eu acho que a gente ficou no bias do que o Pedro Leal falou, que para ele era acaso e acidente, aí agora eu penso, mas e para mim o que era, porque eu não consigo lembrar a pergunta. Alguém lembra, Pedro Terra, você pode refazer essa pergunta?
era fazer, se é possível ter criatividade, independente das artifício, das AIs hoje em dia, se é possível ter um algoritmo que é realmente criativo. É que assim, a ideia é a questão do que é Fazer um criativo. algoritmo para produzir coisas criativas, né? Foi meio essa a pergunta. É possível a gente programar um algoritmo para ser criativo? Isso. É um algoritmo que se faz que seja criativo ali. Independente, não esquece o que é feito hoje. Porque hoje a gente fica na dúvida, é porque está usando os humanos. O que o Léo falou é muito bom, porque você é muito enviesado assim, pelos humanos. Essa é a pergunta. Não vai palpitar ali, não. Só queria saber qual era a pergunta. Ô, gente, o Carlos está aí na fila há muito tempo, falou nada. Eu quase nunca ouço a voz dele em nenhuma reunião agora. Quero ouvir a voz do menino. Eu achei que a pergunta era se a IA era consciente, velho. Essa aí era mais antiga, né? A bootstrap aí da coisa. Mas, ó, vamos pensar o seguinte, fugindo um pouco da lógica binária aí, que a gente está falando de código e programação, na real a gente já tem uma demonstração natural de um algoritmo criativo que é a nossa sequência genética, né? E eu acho que a resposta para isso é sim. Existe possibilidade de criar um algoritmo que seja criativo. E aí, o Rodrigo trouxe a história do demônio de Laplace, em que eu acho que conversa muito com isso, né? Porque até onde os acidentes eles são randômicos, né? Se a gente for, cada vez que aumenta a complexidade do sistema, é um pouco mais difícil de você computar essa posição de todos os elementos ali, as velocidades, para a gente questionar a incerteza dos sistemas, né? Então, pensando com essa questão de genética, é um algoritmo criativo, né? Tanto é que a gente vê a manifestação dessa criatividade na quantidade de espécies que a gente tem hoje aí, depois de milhões de anos de evolução. No fundo, quando a gente está falando dos algoritmos de evolução, de rede neural, é uma forma de tentar reproduzir em escala, muito menor, né, lógico, mas tentar reproduzir um comportamento que é naturalmente emergente, né? Então, a gente pode dizer que a criatividade ela é emergente na natureza por esse aspecto? Mano, eu acho que esse ponto é bom, mas assim, eu acho que tem um lance um pouco, talvez, nesse caos aí, ou nesse grau de surpresa, que é tipo, sei lá, atmosfera, sabe? A atmosfera é razoavelmente caótica e nem por isso ela é criativa, sabe? Sei lá, tipo, no fim do dia, pensar no DNA como ou RNA até, né? Sei lá, numa bactéria já é bem foda, porque você consegue ver estruturas sendo criadas, apesar de você ter começado num sistema razoavelmente aleatório. Estruturas são criadas, então parece que existe, que eu acho que talvez seja esse middle ground aí entre você ter estrutura, você ter algo que você reconhece, e você ter um pouco de ruído para aquilo não ser totalmente reconhecível, sabe? Então você não quer que algo seja absolutamente previsível, então para essa coisa não ser absolutamente previsível, você coloca ruído, mas se você colocar ruído demais, aquilo é só ruído, sabe? E aí você não consegue discernir entre um bagulho. E aí eu acho que, tipo assim, eu acho que o julgar algo criativo, ela tá muito em como eu consigo detectar certos padrões, mas não bem o suficiente para ser previsível e com ruídos ali para que eu ache aquela coisa de fato criativa. Sabe? Sei lá, não sei, pelo menos acho que um pouco minha visão. Mas será que só o fato de ter uma mínima estrutura de organização, isso já significa que existe aí um padrão que ele é replicado? Isso mata a Como assim? criatividade emergente? Como assim? Eu tô pensando o seguinte, você deu o exemplo da atmosfera, né? Que ela é um sistema entrópico
que ele é desorganizado e nem por isso existe criatividade ali. E aí, quando você vê a atividade de uma célula, por exemplo, teoricamente também existe ali uma entropia, só que você consegue reconhecer estruturas que elas emergem como um padrão. E aí isso seria tão assim na contramão de criatividade, que a criatividade ela tem que não ter uma estrutura, ou ela tem que não ter uma organização para ser criatividade. Eu não sei se esses são pontos que são contrapontos, entendeu? Não, faz muito sentido, mano. Concordo totalmente Eu, contigo. eu eu acho que cai de novo um pouco naquela questão que a gente tinha discutido de consciência, sobre não ser dicotômico, mas é um espectro de, de um grau maior ou menor. E aí talvez essas questões limitantes, como se fossem estruturas ou padrões de organização, elas só abaixam um pouco esse gradiente. Acho que faz sentido, né? Faz, mano. Faz sim. Eu não sei se isso deve ficar muito em cima do muro, mas eu vou falar que depende, né? Já que o Léo ofereceu o bias dele, do acaso e do acidente, eu vou oferecer o meu. Quando me vem essa ideia de criatividade? E aí eu acho engraçado, eu tive essas conversas com o Padilha, que o Padilha, para ele, criatividade é uma inteligência, né? Então, para mim, sempre fico pensando que quando eu penso, essa pessoa é criativa, ou essa solução de problemas foi criativa, ou, né? Tem uma coisa ali que eu sempre penso que é produto de uma experiência. Se aquela pessoa, aquela situação, ela aconteceu, que eu acho que ela é criativa, eu sinto que é baseado na experiência, e a experiência ela passa pelos sentidos. E me dá sempre uma sensação que não é possível ser criativo se você não tem um corpo. Né? Então, nesse sentido, se a gente voltar à pergunta do Pedro Terra, que é possível ter um algoritmo para ser criativo, talvez esse algoritmo já exista. Né, o próprio DNA, talvez. Assim, estou aqui, né, viajando no outro rolê. Mas entende o que eu quero dizer? Assim, para mim, me parece. Não sei, parece que eu tenho uma coisa atrelada. Acho que criatividade é uma coisa assim. Eu vi, eu senti, eu cheirei, eu experienciei, mas eu fui capaz de criar abstrações também de coisas que eu não vi, que eu não cheirei, mas que eu sou capaz de imaginar. E aí eu conecto todas essas coisas, e aí eu proporciono soluções ou experiências, ou, enfim, entende o que eu quero dizer com a ideia de experiência e de passar pelos sentidos, de que para mim necessariamente criatividade tem um corpo? É uma não resposta ao estímulo. Eu não entendi, Carlos. Que pode ser uma não resposta ao estímulo. Tipo, você tem o corpo que recebe todos esses estímulos, e você tem esse corpo que não recebe esses estímulos. E aí ele pode responder ou não, mas tem que passar por um corpo. Para mim, sim. Para mim tem que ter um corpo envolvido nisso. Entendi. Então não tem criatividade na máquina, já que ela não tem corpo. Eu não disse isso. Vamos construir máquinas biológicas, gente. Eu já fiz uma máquina biológica uma vez. Foi muito divertido, mas enfim, ela não era criativa de fato. Eu acho que tem várias coisas aqui, ó, que eu fui notando. Primeiro, do que o Rodrigo falou sobre a atmosfera ser esse fenômeno ultra complexo e caótico. Assim, mas já que ele é criativo, eu não acho que a atmosfera seja criativa, porque ela é só caótica. Acho que para ser criativo, você tem que ser um processo iterativo, geracional. Você tem a primeira versão, aí vai ter uma mudança de um para o outro, você vai ter uma coisa nova. Uma coisa nova. Isso acontece em arte, você tem obras de arte, uma sequência histórica. É muito difícil olhar para o professor da arte, não olhar sequencialmente as coisas. O valor de uma obra se dá por toda a história que tem de obras para trás e o que ela influencia para frente. Então tem uma coisa geracional. O DNA, ele é altamente geracional, ele não é só caótico ali em si. Ele vai gerar uma mudança genética quando ele se reproduz e tem uma coisa nova. Adiciona uma mutação ali que talvez vai ter uma característica diferente e isso acaba sendo criativo. Aí o ponto que chega
a questão da arte. Por que a gente não reconhece aquilo como criativo ou não? Eu acho que tipo, arte é uma coisa que é um label humano, tem que ser dentro de uma esfera dos humanos olhando aquilo lá e falando, isso aqui é arte, que vai se referir à história humana, às coisas que os humanos fazem. Então, não necessariamente, tipo, o DNA é arte, mas é criativo. Acho que a gente acaba ficando muito vinculado com arte e criatividade, porque são coisas que, nossa esfera humana, andam juntos, mas arte e criatividade não necessariamente estão juntos, eles podem ser vistos separadamente. Eu acho que é possível fazer um algoritmo criativo, e a gente já disse várias vezes aqui, a gente consegue reproduzir algoritmos genéticos que introduzem mutação em coisas, e a gente consegue fazer essa sequência geracional de novos códigos ou novas coisas. Eu acho que é possível sim ser criativo. Se ele consegue fazer arte, aí vai sempre depender de um humano olhando. Isso aqui é arte. Na faculdade de arte plástica, lá, essa era a grande discussão. O que é arte? O que é arte? Sim. Não tem resposta. Isso aí é ficar em aberto. Mas, assim, para mim, no último ano, na última coisa, eu cheguei numa uma coisa que meio que satisfazia a minha questão pessoal, que era assim, cara, você precisa das instituições humanas que validam essa arte. Você tem lá o museu, a galeria, o salão. Esses lugares, eles dão o label. Eles têm um poder institucional lá de falar, isso aqui é arte. Você está num museu, você está num livro de arte, é arte. Se você faz um bagulho deixando no seu quarto, ninguém nunca vê, nunca conta para ninguém, não é arte. Não está dentro da instituição. Porque para mim, o ponto precisa só desse label da sociedade. É arte. Se isso é mais valoroso do que o que o cara fez no quarto, não sei. Mas para mim, o ponto que eu sempre volto é, mano, se a gente consegue fazer um algoritmo que é criativo, cara, tem alguma coisa especial para a criatividade humana? Ou a gente só é um bando de algoritmo? Afinal, né? A gente está vivendo na simulação ou não? Essa é a pergunta aqui. É que, assim, no fundo, para mim, sempre é isso. Cara, eu sei que eu sou muito preso nesse tema, assim. Acho que, assim, cara, ou as máquinas são conscientes ou a gente não é consciente, que eu também gosto. Eu acho que ou as máquinas são criativas ou a gente não é criativo. Acho que a gente é máquina e a gente é criativo também. Só porque as máquinas são. Mas, assim, é isso. Tem muito argumento final, não. Cara, mas eu acho, tipo assim, no fim do dia, se cognição de alta ordem, sistemas emocionais e a própria consciência, elas são conjuntos de redes que se organizam em redes, e essa fenomenologia, ela na verdade é uma emergência dessas redes, sabe? Se na verdade, tipo, a consciência ela é um fenômeno espalhado no seu cérebro, sabe? Ela não está em um lugar específico. Não existem um conjunto de neurônios que dão encode na informação consciente. Tipo, se ela é os padrões, a própria emergência, eu acho que qualquer estrutura, seja ela feita de silício ou não, que consiga gerar um padrão e a fenomenologia esteja no padrão, no fim do dia acho que a gente consegue ter uma protoconsciência, uma protocriatividade, sabe? Então, tipo, o que eu tô falando é que não existe a necessidade da gente ter uma estrutura tão física assim para aquela coisa no fim do dia, sabe? Se a fenomenologia está num padrão. Eu acho que eu concordo. Acho que a pergunta que faz, qual que é o algoritmo de criatividade que rola na mente humana? Como é que a gente funciona? Porque a gente consegue replicar lá, fazer os algoritmos genéticos. A gente não faz algoritmos que são mais precisos como os humanos fazem. Até tem um negócio que a gente fez lá com o time do Fábio lá, que eu falei, porque eu estava muito obcecado, eu falei assim, não, para resolver o problema aí do VS, tem que botar um subconsciente aí. Eu tinha um prompt que a gente tinha feito lá que tinha. Antes de usar os thinking tokens, você tem o unconscious flex. Aí vê o que a máquina, o inconsciente da máquina fala, aí depois você pega e tenta pensar racionalmente sobre o problema. Só que isso aí não gerou, isso aí não deu certo. Não agregou, não melhorou a performance dos algoritmos gerados, botando o inconsciente nos tokens. Mas
Depois o Fábio fez um negócio que gerou resultado, aumentou, que era tipo, para cada tema que você vai discutir, você vai criando um grafo de conhecimento, assim, um mapa de temas interessantes que circundam aquele tema central. E aí você escolhe uma aleatoriamente e vai expandindo isso. E aí quando você está tentando resolver um problema, aí você pega aquilo que onde você chegou naquele mapa e tenta pensar com aquele viés o problema. Isso agregou, melhorou o nosso... A gente tem um agente que é o Data Scientist, uma LLM Data Science, que fica explorando resolver isso. Fazer isso antes de tentar resolver o problema melhorou a performance. Mas ele funciona como se fosse um algoritmo genético. Ele propõe várias soluções, elas competem, pega as suas melhores, elas se reproduzem, tem um filho, e esses filhos competem, e de tempos em tempos tem essas mutações criativas, esse planeta nosso. Então, e aí é isso. Eu não sei o que é, eu ia concluir alguma coisa, mas eu não lembro. Mas eu acho que sempre quer esse achismo, né, mano? O que difere a gente das máquinas? Acho que a pergunta final para mim, que eu quero responder, é o que difere os humanos das máquinas? Essa é a pergunta que não quer calar. Eu sou um robô ou não, Pedro? Não é. Eu O quero Aline- ser um robô, cara. Me deixa. Não é porque você tem um coração, Pedro. Ou como disse a moça lá no Meetup, uma alma. Você sente as coisas. Eu não tenho alma, mano. Isso eu Você já fica decidi. puto. A gente vai fazer reunião, às vezes você tá puto, às vezes você tá feliz. A Mas máquina não tem as máquinas não nem ficam puta, nem putas? feliz. Eu acho que ela ficaria se ela tivesse um corpo. Cara, se a máquina tivesse que passar o que eu passo, ela ia ficar puta. Aí ela ia ficar puta, né? Se ela tivesse que... Porra, velho. Não, para mim, a resposta realmente é essa. E eu acho que isso daí é determinante, inclusive, no tipo Mas- de produção que a IA faz. Eu acho que quando a gente lê texto de IA e a gente identifica que aquilo é um texto de IA, ou que é uma imagem de IA, ou esses videozinhos de IA que agora tem no Instagram muito, dá para identificar. A gente pode até ficar na dúvida, mas você tem uma coisa ali porque realmente não tem nada de sentimento empregado. E no ser humano, quando você vai falar uma coisa, não é pura lógica. Tem Mas um pensa... Você quer falar uma coisa, para antes da sua construção lógica, você tem uma coisa ali daquilo que você está sentindo, que vai determinar, inclusive, a sua vontade de enunciar uma determinada coisa. Eu acho que isso daí é o que diferencia a gente das máquinas. Mas volta lá. Alma e coração. O que é alma? É um indefinível. Ah, coração. Indefendível também. Aí fica fácil, né, de ter esse argumento aí. Mas você tem dúvida de que você sente coisas? Eu tenho dúvida às vezes. Eu acho muito louco isso, porque eu não tenho dúvida que eu sinto coisas. Mas esse que é o problema, né? Você chega nesses pontos sim, dessas coisas que não é consciência, porque entra em umas coisas que é indebatíveis. Tem pessoas que sentem, acreditam em alguma coisa, tem pessoas que sentem e acreditam em outras coisas. Eu não concordo que eu acredito que as máquinas chegam nesse ponto, mas eu acredito que elas tenham uma consciência, ou que a gente não tenha. E aquela pessoa lá na discussão fala, mas ela tem, a gente tem alma. Ela acredita mesmo nisso. E como é que você chega nesses lugares que é interessante também a gente chegar nesse lugar? E criatividade também, sei lá. Mas eu não sei se a criatividade necessariamente está ligada a isso. Então, eu acho que a diferença existe, mas eu não sei se a máquina está impedida de ter criatividade porque ela não sente algo. E você acha que é possível ter uma máquina com alma? Não. Por que não? Porque quem está criando é o homem, não é Deus. Porra, velho. Só por E isso. com isso acabamos o encontro E quem do criou dia. isso? E quem criou os homens para criar as máquinas? Deus só trabalha diretamente, ele não pode trabalhar. Não, ele É o esquema pirâmide. criando Adão e Eva, porra. Aí a gente foi criar outras coisas, mas Caraca, mano, você ele não aceita. Ele não está criando LLM aí. Quem está criando LLM é Sam Altman. Ô, Fonseca, Olha a responsabilidade do designer da faca aparecendo. posso fazer uma provocação? Ah, porque a gente não tem o suficiente, Rodrigo. Vai, põe. Não, é só para fazer um advogado do diabo aqui, mas... Você já viu aquele experimento que ele pega um ratinho, eles conseguem acoplar um sensor de infravermelho no cérebro do ratinho?
E aí eles começam a treinar o ratinho a ver infravermelho de fato. Né? Tipo, a Eu gente não nunca vi esse consegue. experimento aí, achei louco. É muito louco, então. É tipo, Como assim? naturalmente. Enxergar infravermelho sem nada? Sem sensor nenhum Não, depois? não. Ele tem que ficar com o sensor acoplado. Mas a moral da história é que eles conseguem treinar o rato para detectar o infravermelho direto no cérebro, sabe? Então, tipo, eles criam uma experiência subjetiva dentro do rato de observação daquele infravermelho. Tipo, não é que ele tá dando um choque no rato, ele não tá fazendo nenhum estímulo, ele tá literalmente colocando eletrodos em circuitos e quando o infravermelho passa, ele joga sinal elétrico dentro do cérebro do rato, sabe? Então ele começou a criar um sinal sensorial novo dentro do cérebro do rato. Ele começou a criar uma experiência subjetiva nova para aquele rato, que é enxergar infravermelho, que era um espectro que não era capaz. E depois a galera foi com outros sensores, foi indo para outras bandas e fazer o rato enxergar Bluetooth e o cacete. Mas a moral da história, mano, que eu quero dizer, é que, tipo assim, aparentemente existe um bagulho que a gente chama de qualia, que é a nossa experiência subjetiva, sabe? Só que, assim, do ponto de vista epistemológico, que é como a gente investiga algo de fato, né? Não tem como saber se essa qualia, ela é algo que existe ou se ela é uma ilusão que o nosso cérebro cria para que a gente tenha uma vida que tem rotina, que exista, que a gente siga, anda, entendeu? Portanto, que se você pensar do ponto de vista temporal, não só do ponto de vista sensorial, o seu cérebro ele é parcelado. A gente não observa a realidade de forma contínua, sabe? A gente é que nem um GPT, a gente tem interações que acontecem conscientes em 30 FPS, sabe? Tipo, a gente não experiencia a realidade de forma fluida, sabe? A gente é um monte de processamentos que ficam parando e indo, sabe? Então, acho que, tipo, num certo ponto de vista, eu acho super aceitável que a nossa experiência consciente, essa qualha, ela é uma ilusão que ela é criada pelo nosso cérebro para que a gente exista, sabe? Concordo. Eu acho que é um negócio, um mecanismo que foi evoluindo junto com a evolução humana para se proteger, para defender os DNAs lá, para o DNA sobreviver mais do gene egoísta. Exatamente. E aí, dito isso, como é que a gente talvez a gente não esteja na protoconsciência ainda. Tem um Mas gene que faz você acreditar em alma, eu acho. O gene da alma. Os caras que acreditam, tem os caras que acreditam. Quem acredita sobrevive melhor, eu acho. Reproduz mais. Por isso que tem 95% das pessoas que têm alma. Sabe que eu tendia a não acreditar na alma até as LLMs começarem a falar e eu ver a diferença. Para mim foi interessante, porque eu tendia... Olha, isso é muito interessante, caralho, Pedro. Isso aí é um isso caso é de foda, estudo. muito foda. Interagir com as LLMs me fez tentar fazer análise com elas e etc. Me fez passar a enxergar no ser humano uma alma. Caralho, Pedro. Por que demorou tanto tempo pra falar isso? Isso aí é assim, é chocante. Tá Pera aí, sendo volta um gravado, pouco Pedro. aí, meu. Volta um pouco aí. Caraca, Lembra que velho. tá sendo gravado. Agora Não, fala isso de tá novo. maravilhoso essa frase aí. Pra não parecer que foi sem querer. Pera aí. Não foi acidente. Repete isso aí, meu. O que você não entendeu? Não, pera aí, meu. Tem uma sequência aí que quebrou minha expectativa aqui. Agora, isso é criatividade, velho. Isso aí é a criatividade aparecendo aí. Achei foda. Caralho, é muito boa essa história, velho. Muito bom, velho. Vou falar que o argumento que mais me leva a achar que a LLM não é consciente, que a discussão que a gente estava tendo ontem lá do eu não sei. Quando é que foi isso aí? Foi na semana passada, né? Para entunar a LLM e falar que ela não sabia. Então, para ela saber o que ela não sabe, você tem que tipo, sempre marcar isso aí e faz entunar. Isso aqui eu não sei, isso aqui eu não sei. Isso e os experimentos lá psicoativos da. Isso aí também, cara. Talvez ela não tenha. Talvez seja realmente só um negócio bizarrão lá, assim. Talvez não seja nada. E aí faz que isso aqui que você precisa saber para ser tipo mais humano. Eu não sei dizer se é tipo ser consciente ou não, mas ser mais parecido com os humanos. Você precisa ter alguma coisa que é meio que saber, que você não sabe. E alguma coisa que tipo seja físico, que é possível de ser alterado assim, você tem uma experiência meio maluca. Assim, apesar que são milhões de anos evoluindo. É isso, mano, que as máquinas não tiveram tempo. Não tiveram esses milhões de anos de evoluindo. É meio injusta a comparação.
Pode ser até meio perigoso ser um negócio tão rápido, mal feito. É isso. É código feito rápido, assim, na verdade, se pensar na história. Perigoso. Sabe um negócio que eu vi esses dias aí que, trazendo aí agora, porque a emergência da alma pós-LLM aí me fez pensar. Tem a parada do... Oi, pode falar. Não, fala aí. Tem uma parada que é dos... É um conhecimento aí que é mais esotérico indiano aí, que é a história dos 5 koshas, né? Não sei se vocês conhecem isso daí. Que são os 5 corpos ou 5 invólucros de experiência que compõem o ser humano, né? Aí eu fiz a pesquisa aqui rapidinho, só para lembrar quais que eram os 5, e existe o Anamaya, que é feito de alimento, tem o Pranamaya, que é o corpo energético, feito de energia vital, o Manomaya, que é do corpo mental e emocional, e o Vyanamaya, que é conhecimento e sabedoria, e o Anandamaya, que é o da bem-aventurança. De repente, isso são os 5, né? Tem uma galera que fala que são mais do que esses 5 aí, coloca umas outras esferas aí. Mas será que, de repente, a LLM ela só não é provida de alma, porque ela só está no corpo do conhecimento e sabedoria que a gente treinou, no que a gente tem hoje? E quando ela tiver, talvez, aí o alimento, a parte da energia vital, emocional e da bem-aventurança, ela não se manifesta como um ser autônomo, independente, já que entrou no assunto de alma, né? Que aí, pô, a gente tem uma evolução, né, desse pensamento aí, que seriam dos 7 corpos, que você acrescenta aí os arquivos mentais e a linguagem. Então, de repente já tem nessa lista aí, os LLMs já estão Quase lá. quase lá. Tá faltando, de repente, essa parte da linguagem, do arquivo mental, né, que é memória persistindo no tempo, e essa parte mais energia vital aí, que eu não sei se a gente faria um paralelo com energia elétrica, ou esse seria o alimento, de repente. Fala aí, Rodrigo. Mano, eu acho esse ponto bom, na real. Tipo, porque isso aí é filosofia, meio metafísica, assim, meio difícil da gente testar de fato, né? Mas existe um ponto bom que eu acho que é separar em esferas, sabe? Tipo, de separar em esferas de conhecimento, esfera de, enfim, de vários tipos de experiências diferentes. Mas eu acho muito foda, porque você lembra quando a gente trocou ideia sobre o Baby View Dataset? Olha só, tem uma galera que eles pegaram vários bebês, colocaram câmeras na cabeça do bebê e deixaram o bebê capturando um dataset de vídeo, assim, que nem um bebê faz, andando, mexendo em coisa. E é uma coisa completamente ruidosa, meio maluca, tal qual um bebê enxergaria o mundo. E a ideia dos caras era o seguinte, tipo, se a gente conseguisse treinar um modelo nesse dataset, de forma não supervisionada, será que isso aumenta a generalização dos modelos do que modelos, por exemplo, treinados em ImageNet, que é um bagulho meio fabricado, sabe? E os caras começaram a perceber que várias tarefas, esse modelo ele era muito melhor mesmo, sabe? Tipo, ele precisava enxergar um mundo sem instruções e de forma ruidosa, de forma meio... E aí eu acho que isso é parte de onde a gente está caminhando, que é criar um global workspace, sabe? Tipo, a forma como a gente entende modelos que adquirem conhecimentos, ela é uma partezinha, assim, dessa grande maçaroca que vai ser quando a gente conseguir acoplar modelos que fazem várias coisas diferentes e eles não vão ser necessariamente instruídos para um objetivo muito claro e eles vão aprender generalização tal qual um bebê aprende, sabe? Eu acho que, tipo, essa é uma das paradas promissoras que a gente poderia começar a pensar para o futuro, entende? E separar realmente em esferas, assim, né? E aí depois botar tudo isso para interagir. Eu fiz uma associação parecida com, misturando aqui um pouco o que o Carlos comentou, e um pouco o que o
Rodrigo está comentando aqui. Porque quando o Léo provocou a gente com essa ideia de alma, né? Eu fico pensando, nossa, de onde que veio essa ideia de alma? Porque às vezes eu converso com algumas pessoas, eu tenho a sensação que elas não têm alma, né? Ou tem catarata, porque falta alguma coisa ali. Ai, gente, essa é Suíça, meu Deus do céu, é terrível. Mas o que eu fiquei? Eu fiquei com essa ideia dos mitos de criação, né? Que Deus criou o homem do barro, né? Tem, acho que uns 5 mitos, assim, deve ter na Babilônia, um do Egito, eu devo ter perdido algum na China também, mas assim, tem os 5 mitos que, assim, Deus obrou e do barro nasceu o homem, basicamente. E aí, como que ele insere a alma? Ele sopra, né? Ele faz esse sopro, e aí ele coloca a alma dentro daquele barro. Então, isso sempre me parece que é uma coisa, mesmo eu sei que a gente está falando de criatividade, agora a gente está falando de alma, mas parece que, de novo, a Lina está aqui insistindo na coisa do corpo, né? Que seja uma bosta de um barro. E um pouco que o Rodrigo falou, quando ele comenta dos bebês, é muito legal quando, não sei se alguém que tem filhos, ou já teve, passou por um bebezinho na experiência de ver um bebê crescer. É muito interessante como eles vão experimentando o mundo com as dimensões que eles têm, né? Então, eles são meio ceguinhos, assim, eles conseguem ver o peito. Aí você põe para mamar. Depois de um tempo, eles começam a medir o mundo com o tamanho dos braços deles, né? Tipo assim, aí eles conseguem enxergar um pouco mais. Aí eles vão crescendo, é um corpo que cresce muito rápido, então eles vão reaprendendo as dimensões do corpo dele e as dimensões do mundo, enfim, com esse corpo muito esquisito. Você vai ver uma criança de 2 anos, quando ela está andando, você pensa, cara, como que esse bicho, o ser humano, chegou no topo da cadeia alimentar? Porque assim, não consegue correr, andar, não consegue fazer nada com 2 anos de idade. É troncho, né? E aí você vai aprendendo, você vai ganhando. Aqui, ó, tem 11 anos já, deu super certo. Nada, nada, meu amor. Nada. Só que comentando sobre. Eu ainda acho que tem um corpo envolvido nisso, gente. É só o meu ponto aqui, tô evangelizando. Mas Fala aí, tem uma Peter. relação. Oh, desculpa, não tinha visto, pode falar. Fala aí, Pedro. Depois eu falo. Não, eu falei pra você falar. Eu Tá. falei, fala aí, Peter. Não, eu ia falar que vai sair um pouquinho desse assunto e vai voltar a aproximar as máquinas da gente, que a gente está falando aí da diferença, que eu joguei essa ideia aí da alma. Mas teve um negócio que o Pedro Terra falou, que uma hora que ele falou dos animais, e aí eu me lembrei de e acho que volta para aquela questão do acaso, da aleatoriedade, do que está programado fixo, né? Fiquei pensando uma hora que a gente está falando disso, do como teve o exemplo do código de DNA, né? Como tem as virtualidades estão todas postas, né? Então, você fala disso também. Como tudo que é virtual pode acontecer. Só que a probabilidade disso acontecer, ela varia. Então, você tem uma programação que vai fazer com que seja mais provável que determinada coisa aconteça. Mas no campo do virtual tá tudo dado, né? O código de DNA, as possíveis combinações, elas estão dadas. Mas isso não significa que aquela programação está feita, né? Então, ela vai se manifestar no mais provável ou no menos provável. E aí eu lembrei na hora que o Pedro Terra falou uma coisa aí dos animais, e voltando para esse ponto da diferença das máquinas e da gente, tem o Lacano, em 54, quando ele estava discutindo justamente a cibernética, tem uma citação dele que eu acho interessante, que ele diz assim, não me peçam para interpretar, tá? Cada um ouve e pensa. Ele diz, seria muito fácil demonstrar que a máquina é muito mais livre do que o animal, que o animal é uma máquina bloqueada. Numa certa perspectiva, trata-se de uma máquina cujos parâmetros não podem mais variar. Por quê? Justamente porque é o meio exterior que determina o animal e que o faz um tipo fixado. Se quiserem, no sentido em que nós somos máquinas em relação ao animal, ou seja, algo decomposto enquanto homem, é nesse sentido que manifestamos uma liberdade maior, se entendemos liberdade como multiplicidade de escolhas possíveis. Nem lembro mais o que eu ia falar, mano. Fez essa tijolada aí. É que é tão denso que você tem que ficar pensando. Mas o fato é que eu não lembro mesmo o que eu ia falar.
Fala aí uma coisa pra gente encerrar. Uma coisa bonita aí pra gente fechar o encontro de hoje. que a gente estava falando antes, isso eu lembro, mano. Quem tinha falado antes de você? A Lina estava falando dos bebês crescendo, Barro. barro, soprar. Eu até ia anotar, assim, eu peguei para anotar, para falar, para não perder, mas eu perdi. Ah, lembrei. Quando a gente. Acho que o corpo tem tudo a ver. Acho que, na verdade, quando a gente abriu o time de consciência lá, o primeiro job post era do Cognition Engineer, ele falava assim, que o objetivo era dar olhos, braços, ouvidos para as LLMs, dar um corpo para elas, para ver se emerge de alguma forma a consciência. Na verdade, não estava escrito isso na época, mas hoje está ficando mais claro. Assim, a gente tem aquela intuição, alguma coisa assim, mas hoje parece que é. Se a gente der braços, olhos, o corpo para a LLM, será que ela emerge uma consciência? Será que ela sai um free will ali, uma vontade de fazer coisas? Ou não? É de alguma forma, para a gente se entender. E acho que essas perguntas que a gente fez aqui, essa discussão aqui foi muito boa para abrir frentes. Quais são as pesquisas que a gente deveria estar fazendo como time, né? Tipo, o que a gente deveria fazer para Máquinas biológicas. validar como é que a gente codifica uma alma? Acho que era isso. Como codificar a alma? Esse aí vai ser um tema de um meetup. Esse tema é. Porra, esse aí eu vou Não vai anotar, viu? aprovar. Vou deixar aqui na minha Vai lista. ser censurado. Vai. Não. Fudeu. Vai ser censurado. Mais um. Bom, galera, então na semana que vem não temos online, temos presencial, quarta-feira, para nós a partir das 3, para o público em geral a partir das 19. Já temos aí 8 inscritos dos convidados de vocês, e o Pedro Terra precisa lançar o 42 pra... Eu vou fazer 21, porque é patrocinado esse aqui pelo time. Ótimo, boa, gostei. Então... A gente tem reunião amanhã porque eu não tenho no meu Google Calendar. Eita, esqueci de mandar o invite, que eu cancelei. Tem. Vamos fazer uma última aí para. Vamos ver, pessoal. Não que, cara, o único objetivo desse meetup, desse residência, é a gente ter essas reuniões, mano, ver o que a galera tá fazendo. Esse é o objetivo. Se ele puder prolongar. Eu vou mandar o invite agora, quem puder entra. Beleza. Valeu, pessoal. Boa noite. Falou, galera. Boa noite. Boa noite, gente. Vou À noite. Obrigado a todos.